Olá, aqui quem fala é o professor Silvio e hoje iremos falar um pouco sobre fisiologia humana, sendo mais específico o sistema digestório. Antes de falar sobre os órgãos que compõem o sistema digestório, vamos entender o que é esse sistema. O sistema digestório é um conjunto de órgãos que se interligam ao longo do corpo humano e tem como função primordial a transformação dos alimentos através da ação mecânica e química, para que assim possa ajudar o organismo na absorção dos alimentos. Na imagem que vocês estão vendo, está destacados todos os órgãos pertencentes ao sistema digestório, assim como os órgãos anexos. Mas o que é órgãos anexos ao sistema digestório? Bom, isso vocês vão entender no decorrer da aula. O sistema digestório ele é composto por vários órgãos e também por órgãos anexos que participam aí da ação do sistema digestório. Componentes do sistema digestório. O sistema digestório, essa é a nova nomenclatura. A gente pode também encontrar sistema digestivo em alguns livros, mas isso é o que menos importa. Pode ser tanto usado o sistema digestório ou o sistema digestivo. Divide-se em duas partes. A primeira, o tubo digestório, que é o sistema digestivo propriamente dito, e, de novo, os órgãos anexos. O sistema digestório ele se subdivide em três partes, onde vai ter o tubo digestório alto, e que nessa parte nós iremos encontrar a boca, a faringe e o esôfago. O tubo digestório médio, onde encontraremos o estômago e o intestino delgado e suas porções, como o duodeno, o jejum e o íleo. O tubo digestório baixo, o intestino grosso e suas porções como o seco, o colo ascendente, transverso, descendente e a curva sigmoide e o reto. E os órgãos anexos, que são os órgãos anexos: as glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Então, nessa primeira parte, nós iremos estudar apenas o tubo digestório alto. Essas divisões entre as partes é muito importante, porque como o sistema digestório é um sistema longo, então dividir para estudar se torna mais fácil na compreensão, porque são tantas porções, são tantos órgãos que se interligam, que dividir para estudar detalhadamente cada uma se torna mais fácil. Então, nessa primeira parte, nós iremos estudar apenas a boca, a faringe e o esôfago, que fazem parte do tubo digestório alto. E, consequentemente, vamos para o médio, para o baixo e, por fim, para os órgãos anexos, que também participam aí ativamente do sistema digestório. Tubo digestório alto. Essa imagem ela serve para mostrar os órgãos pertencentes ao tubo digestório alto, não só os órgãos pertencentes, assim como estruturas e órgãos anexos. Vamos lá. Palato mole. Palato mole é uma estrutura que faz parte do sistema digestório alto. A língua. A língua ela vai ser um órgão anexo. A língua ela tem um papel muito importante quando a gente está fazendo a primeira digestão, que é a digestão mecânica. A língua serve para fazer com que os alimentos eles sejam levados até os dentes. Assim que os alimentos são digeridos ou parcialmente digeridos através da ação mecânica e também da ação química que ocorre na cavidade oral, a língua tem a função de empurrar o bolo alimentar para a segunda porção do sistema
digestório, que é a faringe, que muita gente conhece por garganta. Então, temos aí a faringe. Temos uma estrutura chamada epiglote. Essa epiglote serve para fechar o orifício que dá para a laringe, para evitar que alimentos vá para a laringe, já que a laringe é um órgão do sistema respiratório. E o esôfago, que é um órgão do sistema digestório, e aqui também mostra a traqueia, mas que pertence ao sistema respiratório. Então, nessa imagem, podemos ver como estruturas e órgãos do sistema digestório o palato mole, a língua, a faringe, a epiglote e o esôfago. São estruturas que pertencem ao tubo digestório alto. Boca. Com a boca, nós damos início ao sistema digestório. A boca é a parte de entrada dos alimentos do tubo digestivo. Então, para que ocorra a entrada de alimento no corpo, tem que ser através da boca, porque ele é a porta de entrada do tubo digestivo. É através da boca que vai acontecer as primeiras transformações dos alimentos. Aí temos aqui, alimentos são umidificados pela saliva. Na cavidade oral vai conter glândulas salivares, que vai ser de tamanha importância para liberar saliva, para umedecer esses alimentos que estão sendo triturados na cavidade oral. E quem faz essa função de triturar são os dentes, e a língua participa nessa etapa para conduzir os alimentos para os dentes. Também ocorre a digestão, e isso que chamamos de digestão mecânica. Essa trituração através do dente, triturar os alimentos em porções menores, para que isso facilite quando ele chegar lá no estômago. Então, e até mesmo para facilitar a deglutição dos alimentos. Na maioria das vezes nós colocamos pedaços de alimentos grandes, que dificultaria a deglutição. Então, tem que passar por essa ação mecânica para diminuir o tamanho e assim facilitar. E também temos a ação de atividade enzimática da ptialina, que é uma enzima que atua sobre o amido. Então, alimentos ricos em amidos, ele vai começar a sua ação enzimática já na cavidade oral. Então, como o amido é um composto químico grande para absorção pelo organismo, ele precisa ser quebrado também. Então, é através de ação enzimática da ptialina ou da amilase que vai diminuir esses amidos. Então, a boca tem essa função primordial de fazer a diminuição dos alimentos, de umidificar os alimentos, de formar o bolo alimentar, para que em seguida ele possa ser enviado para a segunda porção do sistema digestório. Indo para o segundo órgão do sistema digestório, que é a faringe. A faringe é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca através do istmo da garganta e na outra extremidade com o esôfago. A faringe é um canal comum para o sistema digestório e para o sistema respiratório. Então, nessa porção da faringe, nós vamos ter a epiglote. A epiglote, ela tem uma função de fechar o orifício de comunicação com a laringe para evitar que o alimento vá para a via respiratória. Então, a epiglote, ela vai funcionar da seguinte função. Quando o bolo alimentar é empurrado pela língua para a faringe, ele vai baixar a epiglote e dessa maneira o alimento ele vai seguir para o esôfago e não para a laringe. Algumas vezes acontece de que quando estamos nos alimentando,
a gente se engasgar. O que acontece? A gente tenta respirar na medida em que o alimento vai passando pela faringe. Então, a epiglote recebe a informação que a gente vai respirar e ela tem que abrir para o ar passar. E nisso acontece do alimento tentar ir para a via respiratória. E isso ocasiona a tosse, que é para expelir o alimento. Então, lembrando que a faringe é um órgão de comunicação para dois sistemas, mas que tem a epiglote para fazer esse fechamento para que o alimento não vá para a laringe e sim siga para o esôfago. Assim a gente chega no terceiro e último órgão do sistema digestório alto, que é o esôfago. O esôfago é um condutor musculoso controlado pelo sistema nervoso autônomo. Para quem não está lembrado, o sistema nervoso autônomo ele controla algumas funções no organismo e dentre elas ele participa também na questão da digestão. Então, é por meio de ondas e contrações, conhecida como peristaltismo ou movimentos peristálticos, o conduto musculoso vai espremendo os alimentos, como mostra aí na imagem, e levando-os em direção ao estômago. Então, o esôfago tem essa função de pegar o alimento que veio da faringe e levar para o estômago. Ele faz esse movimento peristáltico em direção ao estômago e assim evita que o alimento ele volte para a faringe. Então, ele tem que seguir no sentido estômago e esses movimentos peristálticos ocasionados pelo sistema nervoso autônomo permite que o alimento seja encaminhado para o estômago. E assim a gente finaliza essa primeira parte do sistema digestório alto, né? Que começou na boca, passou pela faringe e chegou ao esôfago. No slide seguir tem um mapa conceitual. Está completo esse mapa conceitual lá, mas a gente vai frisar só nesses 3 primeiros órgãos que nós estudamos. Com esse mapa conceitual, a gente pode ver os eventos importantes que acontecem em cada porção do sistema digestório. Temos a boca com a entrada dos alimentos no corpo, aí vem a umidificação pela saliva, a mastigação, a ação das amilases salivar ou pitialina, quebrando aí os amidos, e a formação do bolo alimentar. São pontos que acontecem na boca de suma importância. Aí a gente vai para a faringe, que é um tubo que liga a boca ao esôfago e que tem a epiglote que bloqueia a passagem do bolo alimentar para a laringe, já que lembrando que a laringe é uma porção do sistema respiratório, e o esôfago, que é um tubo longo e musculoso, transporta o bolo alimentar até o estômago. Então são os eventos que acontecem em cada um desses órgãos e que são de tamanha importância para o funcionamento perfeito do sistema digestório.